Você sabe qual foi o propósito de João ao escrever o quarto evangelho? No primeiro século da igreja, a ameaça gnóstica já preocupava os apóstolos e os primeiros ensinadores da igreja cristã. Muitas pessoas aceitaram a Cristo vindas do mundo grego e entre elas mestres, professores que acabaram assumindo na igreja um papel de ensino importante e começaram então a disseminar falsas doutrinas. A questão é que, vindos do mundo grego, eles tinham dificuldade de compreender a encarnação do Filho de Deus e até mesmo a sua humanidade. Temas que foram largamente discutidos, não somente por João, mas também pelo apóstolo Paulo. Para nós compreendermos rapidamente, no primeiro século, o que foi o gnosticismo, dentro desta linha filosófica de pensar e enxergar a relação entre a humanidade e o divino, havia uma seita ou um grupo de ensinadores conhecidos como docetistas. Aprendemos um pouco sobre eles no trimestre passado, o primeiro de 2025, e somente para nós recordarmos, ser um docetista na época era você entender que Cristo era divino, mas parecia humano. Então era um espírito que dava características humanas, mas na verdade não era humano. João, então, escreve o seu primeiro evangelho na intenção de combater esses dois pensamentos. E então, nos 21 capítulos do seu livro, nos dar provas de que Jesus era o Filho de Deus e que também era humano. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema da nossa lição é a encarnação do Verbo. Estamos dando início ao segundo trimestre de 2025. Eu sou o pastor Lucas Gomes, estou aqui para ajudar você a preparar a primeira aula deste segundo trimestre. Eu quero agradecer às dezenas de pessoas que se inscreveram neste canal no trimestre passado. Quero agradecer também a companhia, pois estamos começando um novo trimestre e eu tenho certeza que todos os inscritos estão amando as aulas. Eu quero agradecer também àqueles que comentaram, àqueles que compartilharam. Nós crescemos muito no primeiro trimestre e eu tenho certeza que nesse segundo trimestre não será diferente. Pois eu quero então convidar você que ainda não é inscrito para deixar o seu like e se inscrever. Isso é muito importante porque nos ajuda no crescimento deste projeto. Antes, então, de darmos início à aula de hoje, eu preciso dizer que o Instituto Querix é um espaço dedicado ao ensino teológico de forma acessível e profunda e tem se colocado como parceiro aqui do canal. O compromisso do Instituto é capacitar os alunos na interpretação bíblica, garantindo que a palavra de Deus seja compreendida e aplicada com clareza, seja para iniciantes ou para aqueles que já estudam teologia. O Instituto Querix oferece a formação necessária para interpretar a Bíblia com segurança. Para saber mais, basta acessar o QR Code que aparece na tela ou clicar no link abaixo para entrar em contato com um dos atendentes e tirar todas as dúvidas. Bom, vamos então adentrar no primeiro tópico desta lição, a primeira do segundo trimestre de 2025. E nesse primeiro tópico, professor, você terá a responsabilidade no próximo domingo de explicar quem foi João. Um leitor simples da Bíblia Sagrada, ele pode até mesmo se confundir. Então é importante nós explicarmos de que João falaremos neste trimestre. Primeiro, nós precisamos entender que a Bíblia nos fala de pelo menos 3 João. Sim, o evangelista, o batista e o escritor do terceiro evangelho. Você sabia que o nome de Marcos originalmente é João Marcos? Muito provavelmente, na tradição cristã, tenha-se tirado o nome João para deixar somente Marcos no canon do Novo Testamento para não gerar mais confusões. Pois nós temos o João Batista, o discípulo amado e João Marcos, o escritor do terceiro evangelho. Quando nós falamos então do evangelho de João, nós estamos dizendo que o evangelista escreveu e ali no capítulo 1, no capítulo 2, ele cita o ministério do João Batista. E uma coisa importante também a se ressaltar no próximo domingo é que Batista, no período bíblico, diferente de hoje, não era sobrenome, tá bom? Batista era uma referência às atividades do João, filho de Zacarias, filho de Isabel. Agora, o que escreveu o evangelho, que aqui chamamos de discípulo, e também no evangelho é apresentado como discípulo amado, que posteriormente se torna apóstolo, este era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, que foi aí
protagonizou algumas situações interessantes nos evangelhos, aquela em que ambos pediram para Jesus mandar fogo e matar algumas pessoas que não estavam recebendo com o coração aberto o evangelho, os mesmos que pediram para se assentar um à direita, outro à esquerda. Bom, os evangelhos nos mostram a imaturidade de João e Tiago, mas também nos mostram a contribuição que, no caso, João nos deixou com o seu quarto evangelho. Ainda no primeiro tópico, nós entendemos que este evangelho foi escrito entre os anos 80 e 90 da era cristã, ou 80 e 90 depois de Cristo. Isso nos é uma informação importante, porque nos faz compreender que foi um texto tardio. Quando eu falo de texto tardio, eu estou querendo dizer que o evangelho foi um dos últimos textos escritos pelos apóstolos. Uma coisa importante também é que João, ele foi o último dos apóstolos a morrer. E uma curiosidade a seu respeito é que ele morreu de morte natural. Minha mãe diria morte morrida, morreu de velhice. Os outros apóstolos todos foram martirizados. Atos dos Apóstolos nos mostra a morte de alguns. No capítulo 12 nós temos a morte do primeiro apóstolo. Não confunda com Estevão. Estevão era um diácono, também evangelista. Mas no capítulo 12 nós temos a morte do primeiro apóstolo, que foi Tiago. Foi decapitado. A Bíblia nos fala sobre os últimos momentos do apóstolo Paulo e a tradição cristã nos faz saber que ele foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram arrastados por ruas, lancetados, como Tomé. John Fox, no seu livro Os Mártires, nos dá detalhe da morte de todos os apóstolos. João, por sua vez, não passou pelo martírio, mas também foi perseguido e em alguns momentos ali a sua vida esteve em risco. A Bíblia nos diz, ou melhor, a história nos diz, John Fox, para ser mais preciso, diz que ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente. E por último, aí nós sabemos, de acordo com o Apocalipse, que ele foi lançado na ilha de Patmos para morrer. Mas a história nos faz saber que ele saiu de lá com vida, voltou para Éfeso, onde teve a oportunidade de ser pastor, e ali morreu. Então, esse documento sendo escrito no final do primeiro século, foi uma importante ferramenta para a igreja da época, como eu disse, era ameaçada pelo gnosticismo. Então, João escreve para dar suporte doutrinário para a igreja no final do primeiro século. Então, com isso nós entendemos que o tema principal do Evangelho de João é defender a divindade de Cristo. É por isso que nos 21 capítulos ele nos dá uma descrição de Jesus como Filho de Deus. Então guarde isso, professor. O objetivo principal de João ao escrever o Evangelho é provar a divindade. E poderíamos dizer até que um objetivo secundário do Evangelho de João é apresentar a sua humanidade. Eu diria que João é dos evangelistas que mais apresenta Jesus como homem. Embora Lucas tenha tido essa proposta ao escrever o seu evangelho, João nos dá provas da humanidade de Jesus. Eu vou dar alguns exemplos a vocês. Quando no ambiente da última ceia, João reclina a cabeça sobre o ombro de Jesus, a posição em que ele estava nos faz entender que ele reclina a cabeça do lado esquerdo, então ele certamente ouviu as batidas do coração de Jesus. Então, se qualquer pessoa duvidasse da humanidade, João não seria esse, porque ele reclinou a cabeça no ombro de Jesus. Outra coisa importante também é que no capítulo 13, João nos mostra Jesus lavando os pés dos discípulos. Aqui Jesus chegou, antes da crucificação, no ápice da sua humilhação. Porque lavar os pés de alguém em uma residência era o trabalho do servo mais humilde. Então Jesus assumiu essa posição, dando exemplos aos seus discípulos de que aquele que desejasse ser o maior deveria, então, assumir a posição do menor. Então, ali, Jesus dá provas da sua humanidade, fora tantos outros textos. E aí eu cito só mais um. Quando João testifica que o soldado foi lá com a lança e furou o lado direito de Jesus, Pierre Barbet, um médico francês que estudou durante 20 anos a crucificação de Cristo, diz que essa lança afetou o pericárdio, uma bolsa que reveste o coração, e nela há um líquido semelhante a água, e o sangue que saiu, obviamente, foi por causa da inserção dessa lança. Então, quando João diz que saiu sangue logo após o soldado inserir a lança e depois saiu água, João ali está nos dando provas da humanidade. Não era um espírito que estava pendurado na cruz, era um homem. Qual o propósito, então, de João ao escrever o Evangelho? Ele quer que os seus leitores acreditem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E é justamente por isso que, na mensagem de abertura, ele diz: o Logos se fez carne, ou o Verbo se fez carne. Para nós entendermos melhor, no português, a palavra encarnou.
Bom, antes então de avançarmos para o segundo tópico, eu quero te lembrar que o Instituto Querix oferece uma variedade de cursos que podem enriquecer sua jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Entre eles estão interpretação bíblica, cartas paulinas, grego bíblico, capelania. E se você está pronto para dar o próximo passo em sua formação, não perca tempo. Acesse o QR Code ou o link abaixo e descubra mais sobre os cursos. Bom, vamos então para o segundo tópico. E nele, João, ou o comentarista, nos mostra algumas apresentações que João fez acerca do verbo. E aí nós temos o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que nos diz: o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, João, ele não somente apresenta o verbo no capítulo 1, como em todo o livro. Então, ele explica quem era o Cristo, e a partir do capítulo 2 ali, ele vem trazendo informações que cooperam com aquilo que ele apresentou no capítulo 1. Ele fez isso somente no Evangelho? Não, ele fez isso também nas epístolas. Professor, para o próximo domingo, seria importante você ler o capítulo 1 e realizar as suas próprias anotações, e, paralelo ao capítulo 1 do Evangelho de João, ler a primeira e a segunda epístola. Você vai perceber a riqueza de detalhes com que João apresenta o Cristo. Nos evangelhos, João dá provas da divindade, nas cartas, João dá prova da humanidade. João se coloca como testemunha ocular. Mais do que isso, João se coloca no ambiente das cartas como aquele que participou do dia a dia do Cristo, aquele que tocou, aquele que viu, aquele que ouviu, aquele que foi edificado pela palavra do Cristo. Então, é muito importante, eu deixo aqui como recomendação para você ler pelo menos a primeira e a segunda carta, e aí já lê logo a terceira, porque ela é bem curtinha, então você já lê 3 livros e o primeiro capítulo de João para as próximas, pelo menos para essa próxima lição, tá? Após, então, essas apresentações que o comentarista nos chama a atenção, que são feitas por João, nós entendemos no segundo tópico que o verbo é o agente da criação. Vamos entender primeiro o que é o verbo, porque João se utiliza dessa palavra. Vamos lá. Bom, no mundo grego, havia a compreensão de que o logos era a parte, talvez aí, mais nobre do ser humano. E o que era o logos? O logos era a razão. O logos é a palavra. Pode ser entendido dessas duas formas, como razão e como palavra. Para ajudar bem no seu entendimento, veja o Salmo 139, quando o salmista diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E aí ele complementa dizendo que sabes da palavra antes que chegue à minha boca. Por que o salmista está dizendo isso? Porque todos nós sabemos e somos prova de que a palavra, antes de ser proferida, ela é gerada no pensamento. Ninguém fala sem pensar, certo? Então, quando nós falamos sobre o logos, nós estamos falando dessa capacidade de raciocinar e esta palavra que é gerada primeiramente na razão. João, por sua vez, ao escrever o capítulo 1 do Evangelho, ele faz com que os seus leitores, que estavam inseridos no mundo e na cultura grega, entenderem que Cristo era o Logos do Pai, ou o Logos de Deus, que Cristo é esta palavra que encarnou. Cristo não é uma palavra que simplesmente foi verbalizada, mas é uma palavra que, além de verbalizada na criação, veja no capítulo 1 do livro do Gênesis, quando disse Deus, haja. Ali ele verbalizou uma palavra poderosa que criou tudo do nada. A base da criação foi a sua própria palavra. Então, João remonta ao entendimento do capítulo 1 do livro do Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, e aí ele diz assim: no princípio era o verbo. Então ele está dizendo que esta palavra de Deus que encarnou, ou seja, o Cristo, estava lá no princípio. E quando ele diz era, ele está remontando a sua eternidade e dizendo então que ele participou da criação. Com isso, nós entendemos o que nos diz os textos de Salmos 33, versículo 6, Romanos 11, 36, Colossenses 1 e 15. O que nos diz então Salmos 33, versículo 6? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele pelo espírito da sua boca. Então olha o que diz o salmista: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. João então nos diz no capítulo 1 que essa palavra, esse logos, era Cristo. Olha o que nos diz Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele quer dizer que tudo que foi criado procede da palavra, procede de Deus.
Por ele, quer dizer que tudo que foi criado teve uma base, teve um meio. E a palavra de Deus não somente deu origem, mas também foi o meio, proporcionou a criação. Porque tudo que é criado a partir de um modelo, a partir de uma matéria-prima. Deus não necessitou de nada que já existia para criar o mundo e a humanidade. A sua palavra foi a base, o sustentáculo da criação. E aí Paulo conclui dizendo, e para ele são todas as coisas. Então como que a gente entende? Dele procede, ele é o meio, ele é o fim de todas as coisas criadas. Ou seja, tudo que foi criado pela palavra, sustentado pela palavra, para o louvor da palavra, que João nos explica ser o próprio Cristo. Aí nós temos o texto de Colossenses 1,15 que nos diz que ele é a imagem do Deus invisível. Então quando João diz que o verbo se fez carne, João está dizendo que a palavra de Deus encarnou e o que de Deus podemos conhecer é a partir do Cristo. Então ele é a imagem de Deus. Por isso que nós não nos utilizamos de imagens de escultura, porque em Cristo já podemos conhecer tudo acerca do Pai. Antes, então, de avançarmos para o terceiro tópico, quero salientar que os cursos do Instituto Kirks oferecem flexibilidade e acessibilidade para todos, com opções de modalidade presencial e online. Os alunos podem estudar de qualquer lugar do Brasil. E tem mais, aqueles que enviarem uma mensagem agora e se matricularem em qualquer um dos cursos terão acesso a um desconto exclusivo. Não perca essa oportunidade de se qualificar e investir no seu futuro. Pega o celular aí, faz assim como eu, mira no QR Code ou clica no link abaixo e se inscreva. Bom, o terceiro tópico nos fala sobre a manifestação do verbo. Veja o que nos diz João 1:11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A pergunta que nós temos que fazer aqui é a seguinte, professor. Por que os judeus não receberam Jesus como o Cristo? Faça essa pergunta no próximo domingo para os seus alunos. Por que os judeus não receberam o Cristo? Ou por que os judeus não receberam Jesus como o Cristo? A questão é que eles tinham o ideal de Cristo. Sendo então o Cristo da tribo de Judá e descendente de Davi, muito provavelmente eles imaginavam uma pessoa totalmente diferente de Jesus. Filho de camponeses, pobre e um mestre comum na Judéia. Por que eu falo mestre comum? Porque ele nada se diferenciava dos seus discípulos. Veja como isso é verdade, que foi necessário, então, Judas, quando o entregou para os soldados, dar como sinal um beijo. Por quê? Bastava então falar, olha, o mais diferente lá do grupo é ele, pode prender. Mas como ele era semelhante, vestia-se, se alimentava, bebia, se comportava como uma pessoa comum do seu tempo, foi necessário então dar um sinal. Então, os judeus imaginavam muito provavelmente alguém que viesse, desbancasse o poder dos romanos, alguém que se assentasse no trono e dissesse, eu sou o rei de Israel. Mas Jesus não veio para instaurar um reino político. Jesus veio para fazer aquilo que o profeta Isaías disse no capítulo 61, a partir do versículo 1 do seu livro. Libertar os oprimidos, evangelizar os pobres, abrir a prisão aos presos. Então Jesus veio para realizar um trabalho espiritual, libertar os oprimidos. E eu chamo a sua atenção para a quantidade de pessoas que manifestaram os demônios que agem em suas vidas durante o ministério do Cristo. A pergunta é, não existia demônios no Antigo Testamento? Por que isso somente no Novo e a partir dos Evangelhos? Porque Cristo veio para libertar, Jesus veio para salvar e não para instaurar um reino político. No entanto, nós sabemos que com a vinda de Jesus, podemos então acessar pela fé as bênçãos do reino de Deus, que ainda será instaurado entre nós definitivamente. Bom, no tópico 3 nós temos também a informação de que gozamos de um privilégio, nós nos tornamos filhos de Deus. A partir desse texto, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então olha que privilégio. A partir de que momento nós recebemos esse direito? A partir do momento em que cremos que Jesus é o Filho de Deus. Então é isso que João quer provar para os seus leitores e fazer com que eles creiam, para que também tenham o direito de ser chamados filhos de Deus. E por que nós cremos que mesmo não sendo judeus, podemos ser chamados de filhos de Deus? Porque Abraão não era judeu. Esse é o primeiro ponto. Paulo defende isso no capítulo 3 da carta aos Gálatas. Abraão não era judeu. Já ouviu isso, professor? Por que dizemos que Paulo disse que João não era judeu? Ou que Abraão não era judeu, perdão. Porque, olha, a ideia de judaísmo enquanto religião e judeu enquanto pertencente a um povo é algo que começa a ser formado
no período do Segundo Templo, no período intertestamentário. Porque até então, o que nós temos no Antigo Testamento? Nós temos um povo israelita. E quando nós falamos de Abraão ainda, esses conceitos que sequer tinham sido formados. Então Paulo defende no capítulo 3 que Deus não salvou um judeu ao chamar Abraão. Ele salvou um gentio. E este foi salvo pela fé. Então, se ele salvou Abraão, um gentio, pela fé, ele também pode hoje salvar os gentios pela fé. E por isso Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 3, que tendo as escrituras previsto que os gentios se salvariam pela fé, pregou Deus o evangelho a Abraão. Olha que coisa forte. Então, nós recebemos esse direito de ser chamados filhos de Deus por causa da fé em Cristo. Por causa da fé no Filho de Deus. Então, o terceiro tópico termina com a seguinte formação do texto do capítulo 1 de João, de que o verbo ele encarnou e habitou entre nós. Essa palavra habitar no grego é tabernacular. Isso quer dizer, então, que Deus armou a sua tenda entre nós e habitou aqui, cumprindo o que disse o profeta Isaías no capítulo 7 de seu livro, e versículo 14, né? Portanto, mesmo o Senhor nos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, Deus conosco. Então, a encarnação do verbo nos prova isso. Deus preparou um corpo para seu filho e habitou entre nós. Isso daí é muito forte e eu tenho certeza que no próximo domingo os seus alunos irão amar essas verdades bíblicas. Bom, eu quero aqui retomar os conceitos que aprendemos nesta aula. Nós entendemos o propósito e a mensagem de João. O Logos se fez carne, essa é a mensagem áurea aí do próximo domingo. Nós entendemos o verbo como agente da criação e a razão dos judeus não receberem Jesus como o Cristo. Bom, este programa foi um oferecimento do Instituto Querix, que se dedica a promover a educação e o desenvolvimento pessoal. Eu quero, então, agradecer você por sua participação e eu espero que você tenha aproveitado cada um dos momentos dessa aula. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Deus te abençoe e até a próxima.